Ó, Marcelo. Olá, boa tarde a Ô, todos. bem, Marcela, Tudo certinho, foi corrido hoje, mas estamos aqui, a gente conseguiu. Estou feliz de estar aqui, para mim é uma honra, então muito obrigada pelo convite. realmente. Então, assim, Marcela, qual é a situação hoje do mercado de trabalho aqui na Itália? Como que está toda essa situação, assim, atualmente? Claro, claro, essa é uma ótima pergunta, eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Tá bom, Uhum. Marcela, mas assim, mudou alguma coisa? A gente tem pandemia, o que que acontece? A pandemia mudou o mercado de trabalho italiano, não mudou? Enfim, a gente sabe que a pandemia ela trouxe algumas consequências, né? Por Sim. exemplo, principalmente alguns setores, que são, Uhum. vamos imaginar todos os setores que têm a ver com o serviço à pessoa, que seria tipo o turismo. Uma grande parte, né, do PIB da Itália é turismo. Uhum. Então, assim, a gente não pode receber turistas e nem os Uhum. italianos podem turistar, né? Vamos pensar toda a categoria que tem a ver com transporte, transporte aéreo, por exemplo. Toda a categoria que tem a ver com artes, né? Uhum. Por exemplo, música, discoteca. Eu tenho uma cliente que eu estou acompanhando agora que ela é bailarina da Argentina. Imagina, né? Ela trabalhava, falou, Marcela, agora o que eu tenho que fazer? Então, obviamente, se a gente está falando desses setores, esses setores estão fechados, assim, mas por motivos que Exatamente. eu acho que é óbvios, né? As pessoas não Uhum. podem trabalhar porque a gente tem coronavírus. Então, isso a gente tem que encarar de frente. É claro que fiquem comigo, porque a gente vai entender, inclusive, o impacto que isso vai ter depois, né? Então, essa é Uhum. a situação atual. Então, alguns setores pararam. Tipo assim, o setor turismo, a gente não existe, né? Parou por motivos óbvios. E o que acontece? Mas também tem alguns setores que cresceram e estão estáveis com a Sim. pandemia. Então, assim, vamos pensar toda essa parte de loja virtual. Nossa, isso estourou, né? Toda essa parte de entrega de alimentos em casa, né? Toda essa parte de deliver, toda essa parte, vamos dizer assim, um pouco mais, vamos dizer assim, tecnológica. Então, assim, essa é uma área que cresceu muito aqui na Itália. Isso que eu nem estou falando da área, tipo assim, farmacêutica, Exatamente. científica. Exatamente. Eu até o meu cunhado ele tem uma empresa aqui na Sicília que ele trabalha com amuquina, luva, máscara. Não te digo o que, assim, a loucura que tá ainda, Que tá ainda, né? tipo assim, mas pra gente ter uma ideia, quando explodiu a pandemia há um ano atrás, todas as empresas, o que que elas faziam? Elas, tipo as empresas, por exemplo, de costura, né? Elas estavam fazendo máscara. Então, elas mudaram Sim, todo. Então, sim, sim, assim, sim. mudaram o business, né? Então, o que que eu tô querendo dizer agora? Que tem setores que pararam, e tem Uhum. setores que estão crescendo e estáveis com o business. E pode ter todos os outros setores que o pessoal está seguindo como o que, que acontece. Então, essa é um pouco a situação atual com relação às empresas e os setores, né? Empresa. Então, esse é um Uhum. pouco o cenário que a gente se encontra nesse momento. Só que o que você acha assim para o futuro sobre o mercado de trabalho aqui? Então, vamos lá, vou utilizar minha bola de cristal, tô brincando. É claro que eu tô realmente brincando. É claro que é difícil a gente prever. E Uhum. antes da live, eu tenho a minha opinião pessoal, Uhum. porque como eu tô há anos estudando as tendências do mercado de trabalho italiano, então eu conheço bem, como a gente fala aqui na Itália, i miei poli, conheço bem eles, assim, o que que, tipo, como são e o que que acontece, mas eu também dei uma olhada um pouco para ver quais são as perspectivas e a ideia, a previsão que o próprio governo tem, que as próprias Sim. instituições italianas têm. Então, assim, primeiro eu vou começar com a ideia que eles estão transmitindo, depois eu vou dar a minha ideia, a minha opinião. Então, a ideia é que nos próximos, depois dos primeiros 3 meses, os 3 trimestres, né, da Itália, a gente comece a retomar gradualmente a, a economia.
Então, assim, para a Uhum. gente ter uma ideia, a expectativa com relação ao setor do turismo, que é um dos piores, né, nesse momento é que comece a crescer o PIB gradualmente 6% a partir do terceiro semestre. É claro que essas são previsões, assim, tudo depende de um monte de outros fatores, mas a ideia é que a gente esteja caminhando para o final da pandemia. Isso não significa dizer que o vírus não vai existir, mas isso significa dizer que quanto mais tempo a gente convive com o vírus, mais a gente consegue se adaptar. As empresas mudaram todo o estilo de trabalho delas, então continuam trabalhando, e as pessoas também. Então hoje a gente sabe como se proteger do vírus. Assim, não é uma coisa extraordinária. Você coloca a máscara, lava as mãos. Então, assim, gente, Exatamente. pelo amor de Deus, assim, não é uma coisa assim, tipo, oh my God, né, que a gente não consegue. Então, assim, obviamente, por as pessoas não tomarem esse cuidado e achar que aí a gente está nessa situação que está. Mas, independentemente Uhum. disso, a gente está caminhando para uma estabilização. Né? Até porque o vírus, é claro, tem variante, etc., mas ele vai perdendo força, as pessoas Uhum. vão sendo imunizadas ou porque estão tomando a vacina ou porque a pessoa já pegou o coronavírus. Então, assim, a gente está numa situação, vamos dizer assim, de melhoria. Então, essa é, vamos dizer assim, um pouco a situação daquilo que eu percebi com relação aos entes, né, do Uhum. governo aqui. Então, qual é a minha opinião? Estando aqui na Itália e estando acompanhando pessoas no mercado de trabalho italiano. O que eu percebi? As pessoas do mercado que eu falei, turismo, o pessoal do setor artístico, do setor cultural, eles perderam trabalho. Porque assim, ó, Sim, não estão trabalhando, né? Tipo, tá parado. tá parado, a gente não pode receber turista, então assim, fica difícil a vida. Então, o Uhum. que acontece? Eles mudaram, emigraram para outros setores, porque obviamente as pessoas precisam trabalhar. Né? Exatamente. Então, se o setor fecha, a pessoa vai improvisar. Inclusive, eu ajudei muitas pessoas a fazerem esse percurso. Ok, Marcela, enquanto o meu setor está fechado, o que é que eu posso fazer? Então, muitas Uhum. pessoas estão começando com essa transição de carreiras e eu vou dizer também uma outra coisa, da minha percepção. Muitos estrangeiros, mas eu não estou dizendo estrangeiros brasileiros, todo mundo que vivia na Itália, eu vejo que um pouco voltou, todo mundo voltou para casa. Tipo, eu percebi muitos italianos que voltaram para a Itália, depois de Sim, muitos sim. anos fora do país, e muitos estrangeiros que saíram da Itália e voltaram para o país deles. Então, a pandemia ele mudou muito o mercado. O Uhum. que acontece? Imagina, gradualmente, a gente vai começar a melhorar o mercado. Né? Estou Sim. falando de previsão. Essa é o tema da live de hoje, estou falando de previsão. A gente vai começar aos pouquinhos melhorando o mercado. Então, o que acontece? Conforme a gente vai melhorando o mercado, imagine esses três setores que eu citei, que praticamente diminuíam, não tem ninguém trabalhando. Eles vão precisar. Mas as Exatamente. pessoas que trabalhavam, elas já estão trabalhando em outro lugar. Já estão fazendo outra? Sim. Ok? Então, essa é a primeira coisa. Elas já vão estar trabalhando em outro lugar. Então, eles vão ter que recrutar pessoas do dia para a noite e vão pegar essas pessoas aonde, né? Então, essa é a primeira Uhum. coisa. Mas também tem outros setores que cresceram e que vão continuar igual. Tipo assim, quem se habituou a Uhum. comprar no Amazon e ter a compra que chega em casa, não é que vai parar com isso. Não. Né? Então, esses setores, eles vão continuar aquecidos. E também tem uma outra coisa. Quem conhece o mercado de trabalho italiano, eu acho que você também pode nos ajudar nisso, Thiago. A gente sabe o quanto eles gostam de um papelzinho, o quanto eles são, tipo assim, gostam de uma burocracia, né? Oh, Step by step. O pessoal apegado à tradução, à burocracia. Eu acho que a gente poderia mudar o nome da exatamente. Itália, né? Porque não é possível. Gosta O de que papel. gosta de papel e ver você na frente, né? Tipo, você tem que ir Exatamente. lá, mas tem que ir várias vezes, assim, tipo, Uhum. é um amor, assim, eles amam você. Mas o que acontece? Exa- O coronavírus mudou tudo. Uhum. Então agora, imagina o quantas pessoas na área de tecnologia eles precisam. Nossa. Porque, porque não é que a gente vai voltar a antes, não é que a gente vai voltar ao Não. papelzinho. Uhum. Então hoje eu consigo, como aconteceu, eu consigo renovar a minha terceira sanitária, que seria o meu cartão de saúde, através de um e-mail. Que não existia. Não Quando, existia isso. quando elas me pediram o documento por e-mail, eu falei, eu dá vontade de chorar, de emoção, porque Uhum. antes é uma coisa que não existia, antes você tinha que ir lá. Então imagina todo esse suporte.
de tecnologia que eles vão precisar. E eu acho Uhum. que esse é um dos pontos mais positivos que o mercado italiano recebeu. Essa entrar nesse mundo tecnológico que antes até então eles não sabiam. Isso porque eu estou falando do governo, mas imagina as empresas. Aqui na Itália, não sei se o pessoal que está nos assistindo sabe, gente, a maioria das empresas, das pequenas empresas, que as pequenas empresas na Itália compreende pequenas e médias empresas na Itália são 90% do total das empresas. 90%. E essas empresas, elas até então não têm Instagram, não tem site. Imagina, no Sul é ainda mais precário a coisa, né? Então, assim, o Exatamente, pessoal, o que é exatamente. Instagram, o que é site, que não é site? Né? Então, assim, aqui o pessoal no Sul, eles ainda não têm, mas assim, as pequenas empresas não têm site, não tem Instagram, não tem nada. Então, eles são realmente desprovidos da tecnologia. Mas assim, Ainda agora, não conhece, né, o tal desse marketing virtual, né? O pessoal não tem, não tem ideia do que é o não tem. marketing, do que é o marketing digital, do que fazer sponsorização através das mídias sociais. O Exatamente. que é isso? Né? Então, assim, eles estão bem atrasados nessa área. Então, tem muita coisa para fazer aqui. Então, o que que eu prevejo com a minha bolinha de cristal, e não só com a bolinha, mas com o meu, né, o conhecimento que eu adquiri com o tempo e as tendências os trends que eu vi com relação às coisas que eu li com relação ao mercado, eu prevejo que esses setores que estão parados, de um dia para a noite, eles vão precisar de muita gente. Então, quem vai estar preparado vai pegar essas vagas. E também tem uma outra coisa. Todo esse mercado que é da tecnologia, todo esse mercado do marketing que antes praticamente não existia. Então, essa, vamos dizer assim, que é uma previsão que eu vejo para o futuro. Um futuro daqui a 6 meses, né? Um futuro daqui a 9 meses. Né? Aos Uhum. pouquinhos a coisa vai engrenando, que já está um pouquinho bem estável agora, né? Com relação à Exatamente. pandemia. É possível se preparar ainda, sabe, para todos os tipos de mercado, né? De trabalho aqui na Itália. Claro, claro. Então, é possível e é necessário. Então, Uhum, assim, quem é que vence, eu vou usar uma palavra bem forte, quem é que vence numa guerra? Quem está preparado. uhum, Né? Então, a uhum. Marcela, mas está em crise, assim, maior razão. Você precisa se preparar, querido. Né? Então, assim, maior motivo. A gente está no meio da pandemia que você vai fazer o quê? Não vai se preparar porque está na pandemia. Daí você tem que se preparar sim. Então, assim, a primeira coisa é preparação e planejamento. A gente Exatamente. não pode, como a gente falou, vir a pé e descalço para a Itália. Assim, a primeira coisa, né? Não é que a gente está querendo convencer ninguém para vir para a Itália, mas se faz parte do teu percurso, do teu projeto pessoal, né? Uhum. Venha preparado. Não venha descalço, não venha de uma forma amadora. Então, assim, é necessário se preparar já no Brasil. Já no Uhum. Brasil, antes de vir, para você chegar já com planejamento e tem um monte de coisa que você já pode fazer ali, inclusive com relação ao mercado de trabalho italiano. Sim. Então, você já pode, tipo, definir o teu objetivo profissional, você já pode criar o teu LinkedIn, você já pode aprender italiano, né? Tipo, tem um monte de coisa que você já pode fazer e chegar aqui já preparado. Inclusive, começar a procurar vagas aí, né? A Uhum. parte legal, pelo menos tem que ter alguma parte legal nessa história, né? A parte legal, vamos dizer assim, da pandemia é que muitas coisas estão acontecendo online. Inclusive, muitas pessoas estão trabalhando no smart work, então agora a gente pode trabalhar com o mundo, não necessariamente precisa Sim. estar lá no trabalho. Então, todo o percurso de seleção e recrutamento, você acha que está sendo como? Online. Então, isso acaba Online. facilitando para quem não está, para quem está nessa coisa de avaliação, eu estou querendo ir, ou eu já estou aqui, mas eu, de repente, estou disposta a me mudar, não sei, estou no sul, quero ir para o norte. Então, isso acaba facilitando um pouco, porque o italiano antes tinha que ver você na frente. Não vou dizer tocar, porque não chegava nisso, mas você tem aquela coisa do estar presente, né? Eles têm isso. Exatamente. Quais seriam as dicas que você daria em base à situação que a gente está vivendo e que possivelmente, né, nós estamos indo futuramente a viver, né? Então, a primeira coisa, que é uma das coisas que quem está me acompanhando no Instagram,
esse ano eu estou batendo muito forte, eu acho que uma das primeiras coisas a gente tem que parar com algumas crenças. Para não dizer eu não sei se vocês já ouviram falar que tem o famoso complexo do cachorro vira-lata, né? A gente Uhum, acha que a gente, tipo, é o último na fila, né? Mas uhum, esse não é o último na fila. O fato de uhum. você estar vindo para a Itália não significa dizer que as suas competências não servem, né? Então, assim, isso é muito importante. Valorizar o percurso que você fez. Ok, sim, sim, Então, sim. não é verdade a história que você vem para a Itália e a única opção é subemprego. Vamos lá, de uma forma muito prática, para você que está me assistindo agora. Primeira coisa, parar com o complexo de vira-lata. Vamos aprender a se valorizar. Não é verdade que aquilo que você fez no Brasil você não pode usar aqui. Não é verdade que a gente tem que trabalhar com subemprego. A gente tem que trabalhar na nossa área de competência. E que primeiro que não existe Exatamente. subemprego. Essa é a primeira coisa que a gente já fala. A segunda coisa, você precisa ter um objetivo claro. Quando alguém pergunta para você o que é que você quer fazer na Itália, você não pode dizer tudo. Não existe tudo. Não, É, não existe. é o que a gente fazia. Tipo assim, o que eu fiz? Eu sou prova viva de tudo que você tá falando, porque a minha mentalidade de 2004 era assim: o que vem, o que que se faz? Tudo. Faço tudo. E E E quando eu digo com- faço tudo, significa dizer que o que que o outro entende? Que eu tô desesperado da vida. E você acha que alguém vai contratar você pelo teu nível de desespero? Não, uma pessoa vai contratar você pelo o teu nível de competência. E se você precisa exatamente. comunicar bem. Uhum, E a comunicação é a chave aqui na uhum, Itália para encontrar trabalho. Então você precisa comunicar competência e não desespero, pelo amor de Deus. Uma outra coisa que eu sempre falo que esse é um princípio base aqui na Itália. Eu posso ser muito, muito, muito competente, mas se ninguém sabe, ninguém vai me dar trabalho. Então a gente precisa uhum. comunicar muito bem, mas comunicar de uma forma clara e não tudo de forma desesperada. Depois disso, a gente precisa estar presente online. A gente acabou de dizer que as empresas não estão presentes online, a gente não pode cometer o mesmo erro, Uhum. né? E eu vou dizer uma outra coisa. Você precisa ter o currículo e o LinkedIn utilizando as palavras-chave do teu trabalho. Então, não é tradução do Google Translator e não é nenhuma tradução, né? Você tem que estudar o teu setor. Tem que Então, essa é uma estudar. coisa muito séria. Recém-chegados na Itália, melhor procurar emprego ou pode arriscar abrir negócio próprio. O que que acontece, Josi? Depende muito do teu estilo. Ok, a primeira pergunta é: fecha os olhos ali e olha para você. Você quer trabalhar para alguém ou você quer trabalhar para você mesmo? Essa é a primeira pergunta. A gente primeiro pergunta, olha para dentro e vê a resposta, e depois a gente vê o que dá para fazer no mercado, ok? Eu acompanho esses dois percursos. Eu acompanho pessoas que querem trabalhar na Itália e pessoas que querem criar o próprio business. Mas a primeira coisa eu tenho que olhar para dentro. O que eu quero fazer? O que eu prefiro? Porque toda vez que a gente faz uma escolha, porque aquilo é mais fácil, ou porque Uhum. eu tô desesperada, dá errado. Dá errado. Isso tudo na vida, inclusive na área sentimental. Já tô dando dica aí de outras coisas aí, né? Quando a gente tá desesperada na área sentimental, só, só aparece coisa boa na vida, né? Né? O Tiago tá rindo aí, Tiago. Tem razão, Tiago. Tem ou não tem? Tem. Então, assim, olha aí, ó. A gente já lembrou as 500 mil histórias agora. Então, o que acontece? Tudo aquilo que é fácil, e quando a gente está na modalidade de desesperação, só vem coisa ruim, inclusive no trabalho. Então, por isso que a gente tem que se preparar antes para a gente não entrar nessa modalidade. Né? Então, a gente não Uhum. tem que ser arriscado, vamos lá ver o que dá. Então, essa é a primeira coisa, olha para dentro. Depois, o que eu te aconselho, Josi? Faz um plano A, um plano B. Eu não posso te dizer agora qual é a melhor escolha, porque eu não sei qual é o teu plano de business, né? Então, eu não posso dizer, vai, arrisca o business. Eu não sei o quanto que você se programou para isso, qual é a tua ideia, qual é o teu planejamento. Então, mas eu acho que todas as duas coisas são possíveis, né? Seja o business, né? Trabalhar para você mesmo, ou então com relação ao trabalho.
Porque o que Uhum. acontece? Se Sim, eu sim. venho sem um planejamento, assim, ó, eu também vim sem planejamento, então não estou criticando o Tiago, não. A gente está falando, gente, Sim. não façam nossos erros, assim, essa Não é a nossa faça comunicação. isso. Uhum. Porque Exato. é difícil, assim, o meu primeiro ano aqui na Itália foi terrível, terrível, assim, traumático, porque eu vim passar férias e fiquei. Então a gente está dizendo para você, não faça aquilo que a gente fez, né? Se Uhum. programe antes. Então, se você se prepara antes de vir para cá, poxa, as coisas acontecem. Eu tenho casos e casos e casos de pessoas que se prepararam, chegaram aqui e daí conseguiram trabalho, mas um trabalho de uma forma sem desespero, um trabalho utilizando a competência deles. Então, assim, a preparação é antes. Porque, é claro, se você chegar aqui já tá. Aí não, aí realmente a coisa fica complicada. Uhum. Preparação, planejamento é importante. O que você faz, Marcela, quando, né, a pessoa ela Ok. vai te contratar? Qual é o passo, né? O step by step, né? Então, assim, ó, a primeira coisa, eu sou formada em psicologia no Brasil. Aqui na Itália, eu Uhum. fiz mestrado em psicologia das organizações e do marketing. Eu estudei para trabalhar aqui na Itália como seleção, recrutamento, capacitação, etc. Uhum. Durante o meu mestrado, a minha tese foi, eu estudei o processo de integração dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. Então, tudo aquilo que eu faço tem uma base científica e tem uma base prática. Então, assim, eu não digo façam isso porque eu acho que é assim ou porque eu não falo da minha experiência. Eu Uhum. acompanhei mais de 800 pessoas somente no meu curso de ricercativa del lavoro. Então, esse é um pouco o meu background. Aqui na Itália eu trabalho como coach de carreira e trabalho também como consultora no setor de recursos humanos. O que Uhum. que eu ofereço hoje? Eu dou o suporte passo a passo para quem quer empreender na Itália ou trabalhar para outra pessoa, né? Para quem quer encontrar um trabalho ou quer ter o próprio business aqui na Itália. Esse é o meu trabalho. O que que eu faço? Eu dou passo a passo. Como os meus Legal. alunos falam, Marcela, você dá o caminho das pedras. Então, assim, com relação por exemplo, eu tenho dois serviços, que seria o curso de ricercativa del lavoro, que é o curso online, que a Uhum. pessoa pode assistir inclusivamente em qualquer parte do mundo, que ali tem um Legal. passo a passo para encontrar trabalho na Itália. Ou então, eu faço também consultorias privadas, individuais, né, personalizadas. Então, praticamente, esses são as minhas Legal. duas modalidades de trabalho. Então, obviamente, eu poderia falar mais o que eu faço. Eu ajudo a fazer currículo, entrevista de emprego, se preparar, ter um objetivo, definição do objetivo profissional, entender o mercado de trabalho italiano. Para as Sim. empresas, eu também trabalho, tipo, o posicionamento de marketing, quem sou eu, o que eu posso fazer, como encontrar clientes. Vamos dizer assim, como encontrar clientes, essa daí é o meu ponto principal quando eu estou falando de business, Isso que são os é clientes interessante. que Muito interessante. trazem, sim, são os clientes que trazem, vamos dizer assim, o gás, né, para a empresa. Então, essa é a minha especialização. E com relação a pessoas que estão procurando emprego, também é importante a comunicação, o personal branding. Praticamente, eu faço marketing aplicado à procura de emprego. Então, só para dar um pouco de dados, 93,4% dos meus alunos conseguem trabalho na área que eles estão procurando. Então, esse é um dado que eu tenho orgulho aí, eu estou acompanhando Top, top. o pessoal para encontrar trabalho aqui na Itália. Então, mais ou menos é isso. A gente precisa criar. Esse vamos dizer assim, o coração daquilo que eu ensino. A gente precisa criar oportunidades, seja se a gente quer fazer business, seja que a gente quer encontrar trabalho. A gente precisa criar oportunidades. Então, assim, praticamente, quando você está esperando a tua cidadania, que geralmente, o Thiago pode me corrigir, dura geralmente 3 meses, Uhum. você não pode trabalhar. Exatamente. Você não pode trabalhar. Você precisa, quando você tiver os seus documentos, você pode. Então, nesse período, você precisa se preparar. Então, isso não significa dizer que você não pode concorrer às vagas, que você não pode fazer currículo, que você já pode. Até porque essa é uma informação que eu acho que é importante. O processo de seleção aqui na Itália demora, gente. Não é que você faz a entrevista hoje que amanhã eles pegam você, entendeu? Então você se Uhum. programa para fazer o teu currículo, LinkedIn, começar a fazer rede, conhecer pessoas e depois, quem sabe, começar a fazer entrevista também, porque o teu processo vai sair, não é que vai demorar daqui a um ano, vai sair.
Então, você já pode começar fazendo entrevistas. Why not? Não, faz assim, espera a cidadania e faz o curso com a Marcela. Enquanto você está aqui, vai fazendo o curso. Eu já digo para fazer antes, que já chega aqui, já chega com tudo. Já chega Já. falando com todos os produtores. É porque não, why not? Marcela, foi um prazer, tá? Te agradeço imensamente aí por essa aula, porque é importante falar desse mundo aí, tá bom? E é isso aí. Acho que Eu a que gente vai fazer agradeço. outras lives aí, seguramente, Sem dúvida. porque o mercado ele tá tomando um rumo, uma boa direção. Isso mesmo. Estou aqui disponível, gente. Um grande abraço e a gente vai se falando. Muito obrigada de verdade. Um Um beijão. abraço, beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.